Receber aqui nos estúdios hoje os juízes, doutor Jarbas Bezerra, né, caicoense, né, e doutor Luiz Cândido. Eles querão falar um pouco de um evento que vai acontecer na Faculdade Católica Santa Terezinha, né, através do curso de Psicologia, em parceria com o Fórum da Comarca de Caicó. Simpósio A Conduta Educativa da Cidadania como Ciência. Acontece hoje, às 19 horas, no auditório do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Caicó. É um evento que vai ter uma programação intensa, inclusive com o lançamento de livros de autoria do juiz Jarbas Antônio da Silva Bezerra, que daqui a pouco irá conversar conosco. Doutor Luiz, qual a importância desse evento aqui para Caicó, para a nossa região? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. É uma satisfação, em primeiro lugar, enorme voltar aqui, né? Sempre a gente está ter esse espaço, graças à sua boa vontade, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, fazer uma prestação de contas, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente presta contas do nosso serviço. A importância desse evento, Marcos, é que a gente faz uma homenagem, vamos dizer, à cidadania, né? A gente chama a atenção para que as pessoas valorizem os aspectos da cidadania. E o professor, o juiz, o colega, o amigo Jarbas Bezerra, ele é um pioneiro disso no Estado. É um homem que tem uma luta muito grande, muito forte, há já muitos anos nessa área. E aí a gente, vendo, né, essa iniciativa dele, esse trabalho que é realmente muito belo, muito brilhante, muito útil para a sociedade, resolvemos prestar essa justíssima homenagem a ele, já que ele também é caicoense, né? Então, atua em Natal, né, há já muitos anos, mas é caicoense, é da nossa terra, e faltava, eu acho, essa homenagem, esse reconhecimento, vamos dizer assim. E mais do que isso, né, mais do que um reconhecimento pessoal ao nosso amigo Jarbas, é também um projeto de muita utilidade, né? E aí nós somamos isso, a gente conversando na universidade, né, na faculdade Santa Terezinha, com a professora Dilma Felizardo, tratando dessa área, né, dos aspectos da cidadania, o quanto a gente precisa evoluir, o quanto de serviço a gente precisa ainda melhorar. E aí veio essa ideia de trazer esse evento para cá, para que a gente possa justamente fazer uma complementação do que a gente trabalhou durante o ano inteiro, né? Então, assim, é um evento que realmente promete. A gente está muito confiante, assim, muito esperançoso que isso traga realmente bons resultados. O evento, no caso, ele é voltado para toda a população ou apenas para quem integra a faculdade? Não, é para toda a população, inclusive vários setores, né? Como você falou aí, você estava citando aí na questão da Caicó em Movimento. Caicó em Movimento, e eu estava fazendo aqui uma analogia, são diversas entidades que estão nesse Caicó em Movimento, estão também nos apoiando nisso. A exemplo da Secretaria de Saúde, né? O Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão do Exército, CDL. Então, assim, há diversas entidades que estão também engajadas nesse propósito. O evento, no caso, ele consiste em palestras, lançamento de livros, o evento de hoje? A gente vai... Como é que a gente pode dizer, Javes? É uma jornada? É uma jornada. É uma jornada, né? Um congresso, né? Tipo, para que a gente possa trazer esse tema, né? Discutir a cidadania, né? Os direitos do cidadão, o acesso aos serviços públicos, enfim, são esses os objetivos. Ok, deixa eu conversar com o juiz, doutor Jarbas Antônio da Silva Bezerra, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em Direito e Cidadania, e mestre pela Universidade do País Vasco da Espanha. Juiz titular da 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal, autor de diversos artigos científicos e coautor de obras no âmbito do direito eleitoral e de cidadania. Doutor Jarbas, inclusive, vai lançar hoje a sua obra, A Cidadania como Ciência, Aspectos da Conduta Educativa da Cidadania como Ciência Jurídica. Doutor Jarbas, caicoense dos bons, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marco.
É um prazer voltar à minha terra. E estava aqui antes de Dr. Luiz chegar, dei uma volta aqui ao redor, lembrando, né, quando eu estudava aqui no colégio ao lado, fui à igreja, essa igrejinha, quantas vezes antes das provas, a gente, naquela época era o ensino primário. Não faz muito tempo assim, não, né? Não, faz nada, vou nem dizer o ano para não descobrir minha idade. Vinha rezar para tirar uma nota boa, às vezes que eu não tirava uma nota desejada, aí vinha rezar mais para melhorar as notas. Minha família, né, minha avó já falecida, quantas vezes eu assisti missa aqui ao lado, então até me emociono porque foi uma retrospectiva que eu fiz da minha vida. Agradecer aqui ao colega e amigo pessoal, Dr. Luiz Cândido, por valorizar a cidadania e o nosso trabalho, né, ao longo de décadas, eu e Lígia Limeira, demonstrando essa união entre a cidadania e o Poder Judiciário, do qual nós pertencemos, a professora Dilma, professora universitária, e que também nos ajudou em fazermos esse evento, e dizer que é uma honra. E quando você falou aí do CAICOM em Movimento, você citou várias vezes o nome cidadania. E o tema do meu doutorado foi exatamente a cidadania como ciência. Talvez aqui você perca a quantidade de vezes que você diga diariamente essa palavra cidadania. E aí eu quis destrinchar, né, o verdadeiro sentido da cidadania, porque que a gente fala tanto em cidadania e por que um tema tão importante quanto esse não é uma ciência. Daí eu passei 4 anos me aprofundando sobre o tema e criei uma tese, chamava uma teoria que se chama TJUC, Teoria Jurídica Universal da Cidadania. Em regra, as ciências elas são baseadas em teorias, e eu criei uma teoria que se chama TJUC, que eu comprovo que a cidadania é uma ciência. Interessante que, puxando aqui um pouco para o CAICOM em Movimento, como é que surgiu isso aí? Justamente da necessidade de mostrar o lado bom das forças de segurança, né? E durante uma reunião descobrimos que, por exemplo, a polícia, a PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, todos eles, por mais que tenha aquela imagem de ser uma polícia opressora, aquela coisa toda, eles realizam também ações de cidadania, projetos educativos, que muitas vezes a população não toma conhecimento, né? A justiça também hoje, ela está mais cidadã? Sem nenhuma dúvida, e foi muito bom você falar. Eu sou juiz auditor em Natal há 23 anos. Essa vara ela é competente para julgar os crimes militares. E, infelizmente, Marcos, é incrível o desconhecimento das pessoas com relação ao trabalho das polícias. Seja ela rodoviária, seja a própria polícia penal, a polícia militar, a polícia rodoviária, a quantidade de projetos que existem, porque as pessoas elas têm no imaginário e no desconhecimento delas de que a polícia é extremamente opressora. Triste de nós se não fosse as seguranças públicas, a segurança pública que engloba todas essas polícias. E eu não vou adentrar aqui, porque senão a gente passaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. Não estou fazendo nenhuma defesa ferrenha. Nós tivemos realmente e as pessoas confundem um regime militar de 40 anos atrás com relação às Forças Armadas com as polícias militares, que não tem nada a ver com isso. Então é um trabalho nobre e triste da sociedade se não fosse a polícia. Como qualquer instituição, ela tem o seu lado de pessoas, porque a gente confunde pessoas físicas com a instituição. E o judiciário não poderia também deixar de participar. Nós tínhamos, há 2, 3 décadas atrás, um judiciário que talvez o Dr. Luiz Cândido, há 20, 30 anos atrás, se não fosse o juiz daqui, mas outro juiz, dificilmente viria à rádio, era encastelado, a gente não tinha essa relação que a gente tem hoje com a sociedade. Todo mundo conhece o juiz da comarca, tem acesso, né? Então isso é de uma importância tremenda, e isso é cidadania. E a tendência, nós estamos engateando em relação a Portugal, Espanha e outros países da Europa, mas a gente vai chegar lá. Que bacana você falar sobre isso, porque eu acompanho muito o seu trabalho. Eu me lembro até de um projeto que você lançou com a Lígia, Cidadania de Ásia, né, que falava um pouco da questão do trânsito, enfim. Essa sua determinação, essa sua vocação também para ser um juiz mais cidadão, como é que seus colegas acabam enxergando isso? Até no seu próprio ambiente de trabalho, às vezes tem um olhar um pouco atravessado ou não? Sem nenhuma dúvida. O Dr. Luiz Cândido sabe muito bem. Quando a gente sai da nossa zona de conforto e da bolha que se cria, né, porque nós temos, com certeza, alguns juízes que acham que o papel do juiz é eminentemente julgar, ficar encastelado no fórum e
julgar de acordo com Duralex e Sedilex, ou seja, eu sou de uma linha, desde a época que eu entrei na magistratura, eu fui um dos primeiros juízes a julgar determinados casos no âmbito penal usando um dispositivo que você tem na lei de introdução do Código Civil, que diz que o juiz, na aplicação da lei, visará os fins sociais a que ela se destina. Então, muitas vezes, um agente pode cometer uma conduta que é considerada ilícita, mas muitas das vezes nós temos, através de princípios, né, absolver essa pessoa. Então, o juiz, na aplicação da lei, ele não pode deixar de ver os fins sociais, porque muitas vezes uma aplicação de uma pena, ela pode ter uma repercussão muito mais negativa do que positiva. Logicamente que as pessoas que cometem seus ilícitos, elas devem realmente ser punidas por isso, mas a gente tem que ver toda essa questão, que muitas vezes, vou dar um pequeno exemplo, quando era juiz na primeira comarca, eu peguei um caso de uma senhora que ela era prostituta e ela tinha 2 filhos e morava numa casinha extremamente humilde, e nesse dia ela saiu de casa e deixou uma lamparina em cima do guarda-roupa. E durante a noite, né, ela estava fora, a janela não ficou bem fechada, abriu, e essa lamparina, ela virou e incendiou o cubículo onde ela morava. E houve dentro da cidade um verdadeiro clamor público. Eu me lembrei até da questão de Madalena na história bíblica, onde as pessoas muitas vezes, né, consideravam a prostituta um ser sem direito nenhum. E aí houve uma comoção na cidade. Talvez se fosse um juiz rigoroso, né, o Duralex Sedilex, se não visse essa aplicação da lei lá no dispositivo atendendo aos fins sociais. E a própria disposição legal, ela diz que quando em crimes dessa natureza, crimes culposos, o juiz vê que a aplicação da lei ela pode trazer muito mais prejuízo, né, uma pena, do que benefício, o juiz pode deixar de aplicar a pena. E eu fui, por uma parte da sociedade, incompreendido, né, e por outra parte eu fui compreendido. Porque uma senhora jovem que perde os filhos, ela não tinha nenhuma intenção de matar esses filhos. O crime não era doloso, o crime era culposo. Então essa análise é muito importante você fazer na hora da aplicação da lei. Então eu tenho, ao longo da minha vida, eu tenho várias sentenças que eu já guardei. Quando eu me aposentar, eu vou publicar alguma coisa nesse sentido, que a gente tem que desmistificar a figura do juiz. O juiz é um ser humano, tem também uma vida, como qualquer ser, tem com qualidades e com defeitos, mas a gente tem nesse ato de julgar, que é um ato tão nobre, que você só divide esse ato com Deus. Só existe Deus que julga as pessoas e os juízes. Então, aí a gente tem que pegar esse gancho, não para se encastelar para querer ser Deus, mas para querer ser uma pessoa que, assim como Deus, é justo. Só isso. Falando um pouco do evento de hoje, né? Quem for para o evento de hoje lá no fórum, ele vai sair com a cabeça mais aberta sobre essa questão da cidadania? Sem nenhuma dúvida. Até porque pelo fato de você considerar, como eu considero, a cidadania como uma ciência, a gente vai ter que abrir a cabeça das pessoas e acabar com essa historinha de que cidadania é só a luta por direitos e deveres. É muito mais do que isso. Por isso que considero-a como uma ciência, a sociologia, a filosofia, a medicina, o direito. Com certeza vai abrir a mente para que a gente possa ver que uma das coisas que eu mais luto e digo, se você quiser me perguntar e dizer assim, Jabas, você resume a cidadania como o quê? Eu digo a luta pela felicidade. Porque quanto mais a gente tiver uma cidade, um estado e um país mais tolerante, mais justo, a gente está exatamente sendo feliz. Então essa busca diária para que a gente tenha uma paz social se chama cidadania. Nós vamos ter 2 palestras, uma delas cidadania como estratégia de prevenção às drogas. Como é que seria? Como é que vai ser essa palestra? Essa outra palestra vai ser o professor João Maria, já se encontra aqui em Caicó. É um grande amigo da Secretaria da Educação, um expert, eu desconheço, dentro do estado do Rio Grande do Norte, quem seja o mais estudioso no campo dessa questão das drogas. E ele vai dar essa palestra e realmente o alcance da palestra dele diante das pessoas, que sejam cultas, intelectualizadas ou não,
ele faz realmente uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos nesse campo e vai nos brindar, com certeza, essa cidade com um tema de suma importância, porque por trás de tudo isso que a gente tem, que você falou, judiciário e polícia, está uma coisa nefasta, que são as drogas. E quando a gente fala em drogas dessa natureza, a gente está imaginando só o narcotráfico, as drogas ilícitas. A mais lícita que nós temos é o cigarro e a bebida, e é permitida, e o destroço que ele faz nas famílias. Como é que entraria essa questão da cidadania no combate às drogas, por exemplo? Primeiro, eu tive recentemente em Portugal, eles tratam essa questão das drogas desde o ensino infantil. Então, para você realmente ter um resultado com relação ao combate, quando a gente fala combate, parece uma questão de guerra, mas uma prevenção às drogas é você trabalhar desde o ensino infantil, para você mostrar de uma forma clara, depois no ensino fundamental 1, fundamental 2 e médio, o desastre que essas drogas lícitas ou ilícitas podem fazer, não só no campo físico, psicológico, familiar e social, que destroça o nosso país. Então é de suma importância, até porque, Marco, uma coisa que eu sempre digo como educador, é que a gente não pode exigir das pessoas aquilo que elas não podem nos dar. Então, se as pessoas não são preparadas, se você cria um filho, se a escola não se importa com um tema tão importante quanto esse, a gente não pode exigir que lá na frente um adolescente ele tenha realmente que se envolvido com drogas, porque muitas vezes ele não é orientado de uma forma correta, educativa, para que esse mundo é um mundo sem volta. Infelizmente, quando a gente fala, isso está comprovado cientificamente, porque que o álcool é uma dependência que dificilmente você se cura, é uma doença controlável como a diabetes. Então precisa realmente que não só a escola, a família e a sociedade se envolvam com esse tema, que tem tudo a ver com cidadania. E a sua palestra, inclusive, leva também o nome do seu livro, que é o Aspectos da Conduta Educativa da Cidadania como Ciência Jurídica. Quem assistir a sua palestra vai entender um pouco do seu livro? Sim, eu estou até com ele aqui. Esse livro, Marco, eu esqueci de dizer, ele é fruto da minha tese de doutorado. Então eu passei 4 anos estudando só sobre esse tema, me aprofundando, até porque, modéstia à parte, essa tese ela foi apresentada para 4 professores, 2 portugueses e 2 espanhóis. A minha orientadora é a professora Betânia, que é ex-secretária de Educação, e uma das coisas que ela estava até assim, um pouco reticente, né, porque eu sempre falei para ela fez essa busca de que não existe, é inédito no mundo, nunca nenhum cientista social disse que a cidadania é uma ciência. E eu usei esse ponto. Só que para eu dizer isso, eu teria que ter uma comprovação científica. Eu comprovei. E os 2 professores que faziam parte da tese me questionaram muito, né? E se você for fazer uma pesquisa, você não vai encontrar considerando a cidadania uma ciência. Você pode até encontrar um material que diga assim, que a cidadania é utilizada no auxílio a uma ciência, por exemplo, no auxílio à questão ambiental, mas considerar a cidadania como ciência, ninguém no mundo chegou a dizer isso. Doutor Luiz, queria que você aproveitasse aí e convidasse as pessoas que nos ouvem, falasse um pouco aí das experiências também de cidadania que existe hoje no Fórum aqui de Caicó. Marcos, veja, uma coisa muito interessante que é importante destacar é que quando nós idealizamos esse evento, eu com a professora Dilma, né, principalmente a professora Dilma, né, eu sou somente aluno dela, que fique claro isso, eu sou aluno da professora Dilma. Do curso de Psicologia. Do curso de Psicologia. E a gente ia conversando, e quando a gente foi bolar, Jarbas, ela discutindo essa questão, porque a cidadania e diversos aspectos, porque a gente tem a grade curricular voltada propriamente à psicologia, né? Então tem aquelas matérias que são obrigatórias, né? Que fazem parte realmente do currículo, mas paralelo a isso a gente tem as atividades de extensão, e todas essas atividades elas se voltam realmente a uma aplicação prática, né, da psicologia. Eu até falei para a professora recentemente, estava em sala de aula, falando isso. Professora, eu quando estou aqui,
conversando com a senhora e debatendo essas questões, né, da faculdade, eu me rememoro o tempo em que eu estudava Direito, porque a faculdade que eu fazia Direito era exatamente dessa forma. Ela tinha um viés científico, claro, porque não pode faltar isso, é faculdade, é curso universitário, é curso superior, mas ela tinha uma preocupação, os professores tinham essa preocupação já desde sempre voltada para a prática, para a aplicação prática. Como Caicó é uma cidade, né, e faz parte, centraliza, né, capitaliza uma região inteira, né, a gente sabe disso, né, a gente tem aqui nós somos uma capital, né, uma capital do servidor, né, a gente sempre fala isso. Sempre, tudo que a gente faz nessas extensionistas, né, que a professora Dilma idealiza, é sempre voltada e tem muitos pontos de contato com a cidadania, né? A gente tem aqui dados absurdos, como por exemplo, a gente sempre fala isso, a gente é recordista mundial em número de suicídio, né? A gente tem, isso é uma coisa que chama realmente atenção e merece um estudo mais aprofundado. Sabe por quê que a gente lidera isso no mundo inteiro? E aí a gente até no evento, você pode notar aí, nós chegamos à conclusão de que não, a gente vai fazer, a gente coloca o mesmo título de Jarbas, mas a gente suprime a questão jurídica. Né? Você pode dizer cidadania como ciência, mas não como ciência jurídica. Jarbas focou mais na ciência jurídica, porque é realmente o foco do trabalho dele. Mas a gente quis até ampliar essa questão para o nosso evento. Você pode olhar que não tem a palavra jurídica, né? Cidadania como ciência. Né? Aí, realmente, Jarbas é o primeiro cientista, né, que faz essa definição de cidadania como ciência, e a gente até usou a colocar, não como ciência somente jurídica, porque não é, né, já? Você concorda que não é somente é social, é psicológica, é médica, é econômica, né? Então tem vários aspectos, várias nuances, várias faces à cidadania. Você toca nessa questão do suicídio, por exemplo, e realmente o servidor trava essa luta, né, contra a ansiedade, né, contra essa questão da depressão. E, doutor Jarbas, até que ponto a ausência de cidadania pode influenciar nessa questão da saúde mental, né, da questão do suicídio, da questão da mal presença dos jovens nas drogas? Tudo isso acaba influenciando também? Sem dúvida, Marco. Muito boa sua pergunta, porque você veja bem, eu saí daqui de Caicó já muito jovem, meus pais moravam em Brasília e foi um período que eu fiquei aqui 3 anos e tal, e eu me lembro que eu sou um cinéfilo, adoro assistir filme e tudo. Hoje ali, eu acho que é onde é a Caixa Econômica Federal, era um cinema, não era? Era Rio Grande, não era? Era um cinema enorme. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu rodo o Rio Grande do Norte e vejo que houve as cidades, ao invés de evoluir no ponto cultural, elas evoluíram. Então, quando você tem uma escola pública, seja municipal, seja estadual, uma cidade que ela não tem cultura, que ela não tem esporte, o professor João vai falar muito bem sobre isso, porque o professor João, além de professor, há mais de 40 anos, ele é um desportista, um corredor. Ele mostra que os índices de uso de drogas nas cidades onde não tem um desenvolvimento cultural, social, educativo é muito maior. Então, sem nenhuma dúvida, e você mora digamos que você, numa cidade como Caicó mesmo, você não tem, né, quando deveria ter muito mais atividades com relação à questão cultural, educacional, do que, não estou fazendo nenhuma condenação aqui com relação às festas, não. Bares, não. Isso tem que existir. Existe em qualquer lugar do mundo. Mas quando você tem um estímulo muito mais a essas questões sociais voltadas a festas, a bebida, o jovem vai com certeza começar muito mais cedo, achando que isso é simplesmente uma coisa normal. Quando ele tem, ao invés de um jovem de 14, 15 anos sair um fim de semana para consumir inicialmente uma cerveja, um cigarro comum, depois partir para drogas mais pesadas, quando ele tem um estímulo ao esporte, à educação, ele vai realmente ver que o resultado é muito melhor daquilo ali. Voltando àquilo que eu falei no início, nós não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não podem nos dar, se elas não foram educadas. Dessa forma,
elas tiverem apenas esse caminho, elas vão escolher esse caminho. Então, isso aí é como se fosse que não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana, mas se você for levar para matemática, 2 mais 2 são 4. E assim com relação à ciência social da educação cidadã, se você não tem essa educação cidadã, vai haver uma deseducação cidadã e com reflexos exatamente no campo físico, emocional dessas pessoas. Aqui no WhatsApp, parabenizar o colega Jarbas, somos da mesma turma da Modelo, vou manter o ano em sigilo. Rui Evandro lhe manda um abraço. Ô, rapaz, prazer, Rui. Muito obrigado aí pela atenção e revivi agora a 7ª, eu acho que 8ª série aqui no Valfredo Gugel. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Com relação ao livro, que depois de lançado, alguém pode encontrar aqui em Caicó? Onde é que encontra? Lá nós vamos ter, né, um sistema Pix, o QR Code, quem tiver interesse vai adquirir, e depois eu vou ver junto com a professora Dilma, um local que eu possa deixar, uma livraria, onde as pessoas possam ter acesso, caso queiram adquirir. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por a presença, aliás, a oitiva dos telespectadores e pela 95.9 me fazer o convite. Fico muito grato por isso. Doutor Luiz, obrigado pela sua participação. Só para renovar o convite, né? Quem quiser participar hoje, 19 horas, no Fórum aqui de Caicó, em parceria com a Faculdade Católica Santa Terezinha. Perfeito, Marcos. A gente está dando seguimento, né, aquele nosso projeto, já falei com você diversas vezes, de abrir o fórum, né, trazer a população para o fórum. É um ambiente tão bonito, é um ambiente que foi feito um investimento, né, público ali, a gente tem um auditório realmente bacana. E aí não vamos ser pouco somente de júri popular, né, que não deixa de ser uma atividade importante, mas a gente pode fazer, a gente tá abrindo esse espaço para outros eventos e trazer a população até para conhecer, saber onde é o fórum, saber o que a gente faz lá, saber que não é somente o julgamento em si, que a gente tem realmente essa preocupação com a população e quer contribuir, porque na verdade não se faz nada sozinho, né? A gente tem que reconhecer isso. Nós não fazemos nada sozinhos. E assim, a gente tem aí a Faculdade Católica, a gente tem esse corpo de intelectuais que fortalecem o Seridó, exemplo do professor Jarbas. Temos a igreja, né? As igrejas, né? Na verdade, de diversas religiões. Então, assim, a união de esforços, né? A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, né? O Ministério Público, né? A Câmara de Vereadores também é parceira. Então, quer dizer, há realmente um apanhado de pessoas empenhadas nisso. Conversamos aqui no nosso programa com os juízes Jarbas Bezerra, Dr. Luiz Cândido, sobre o simpósio A Conduta Educativa da Cidadania como Ciência, que vai acontecer hoje, 19 horas, no Fórum da Comarca aqui de Caicó, em parceria com a Faculdade Católica Santa Terezinha, curso de Psicologia. A professora Dilma é pessoa maravilhosa, né? Sempre está também aqui no nosso programa, de vez em quando, falando aí sobre as ações do curso de Psicologia. Como é? Ela está nos ouvindo. Vamos mandar um abraço para ela, né? Vamos mandar um abraço para a professora Dilma. Só por curiosidade, por que é que um juiz decidiu fazer psicologia? Não, eu decidi fazer porque, assim, eu sempre tive vontade de estudar a área de saúde, né? Eu venho de uma família da área de saúde e, assim, eu percebi que várias questões sensíveis, né, da minha atividade profissional passavam pela compreensão do comportamento humano, do psicológico humano. Então, eu percebi que muitas coisas passavam despercebidas por mim. E eu sempre tive muita vontade de aprender, né? De ver as coisas. Tem tanta coisa invisível, né? Para quem não tem conhecimento. E aí eu quis descortinar isso. Começar a enxergar coisas que antes não me eram visíveis. Bacana. E a professora Dilma que está me ajudando. Legal, viu? 8h30, por falar em professora Dilma, muito bacana o projeto que o curso de vocês realizam de extensão, o projeto de extensão, levando para as comunidades, né? Ações de saúde, ações mentais, muito bacana. Que é também exemplo de cidadania, né, doutor Jarbas? Sem dúvida nenhuma, né? A gente volta na próxima segunda com mais um Panorama 95. Fiquem todos com Deus, maravilhoso fim de semana.